Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, aluno da nossa teologia para leigos, estamos gravando as aulas para poder ajudá-lo na reflexão e também no conhecimento mais do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje vamos tratar o Evangelho de São Lucas, que é um evangelho lindíssimo, todos são bonitos, mas São Lucas tem algo diferente que a gente vai entendendo ao longo do tempo. Então, o esquema geral do evangelho de Lucas segue o de Mateus e o de Marcos, não é? Mas ele traz uma introdução, a pregação de Jesus na Galileia, a sua viagem para Jerusalém, a paixão e ressurreição como cumprimento final de sua missão. Então, segue isso. É bom lembrar que Lucas tem 2 livros. O primeiro é o Evangelho, que narra a história e a vida de Jesus. O segundo são os Atos dos Apóstolos ou de Apóstolos, que narra a missão da igreja. E Lucas faz essa ligação entre a ação de Jesus e a ação da comunidade cristã. Para Lucas é assim: só conhece Deus Pai quem conhece Jesus. E só conhece Jesus quem conhece o discípulo de Jesus. Então veja como é bonito isso. Se as pessoas conhecem um discípulo de Jesus, conhece a Jesus e conhece quem é Deus Pai. Há esse, então, processo bonito na teologia lucana e que nós vamos aprofundar um pouquinho agora. A construção literária é elaborada com muito cuidado no Evangelho de São Lucas, procurando salientar os tempos e lugares da história da salvação e pondo em evidência a projeção existencial do projeto evangélico. Ele começa o livro com um prólogo que anuncia o tema, o método e o fim e a finalidade da sua obra. Lucas expõe por ordem o que se refere à vida e à mensagem de Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de Deus. Então, Lucas começa dizendo assim, de maneira muito bonita: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram do que nos foi transmitido por aquele que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso, olha que bonito, cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada. E ele vai dizer: excelentíssimo Teófilo. É para esse tal Teófilo que ele escreve então o Evangelho. E quem é esse Teófilo? Não sabemos muito bem. Sabemos que o nome significa Theo, Deus, Filo, amigo. Então, esse texto do Evangelho de Lucas é escrito a todo amigo de Deus, ou a todos nós que queremos ser amigos de Deus. E ele faz de uma maneira muito clara, desde o início, com precisão, tentou olhar o tempo, o lugar, a realidade, para falar então sobre Jesus Cristo. Primeiro, a primeira parte do livro ele vai falar um pouco sobre João Batista e depois Jesus Cristo. É o único que narra a infância de Jesus. Narra um pouco sobre o anúncio do anjo. E ele vai narrando toda a história também ligada a Nossa Senhora. Depois vem um prelúdio da missão,
que é a missão de Jesus, né? E depois vem então o ministério de Jesus na Galileia, a sua atitude face às multidões, aos primeiros discípulos e aos adversários, o seu ensino aos discípulos, a associação estreita dos 12, a sua missão. E depois começa a subida de Jesus a Jerusalém. Nós vamos dizer mais para frente que Lucas faz teologia com a geografia. Isto é, Jesus sai lá de Nazaré, para chegar a Jerusalém. Durante este caminho, este percurso, Jesus vai agindo, vai curando, vai salvando e vai mostrando o caminho da salvação. É muito bonita a pedagogia usada por São Lucas. Depois, na quinta parte, o ensinamento de Jesus no templo de Jerusalém, e a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que sempre vamos entender em Jerusalém, o lugar que Jesus chega, então, para fazer a sua salvação. Nós podemos dizer que Lucas é o evangelho da misericórdia. Só ele contém o texto do filho pródigo ou do pai amoroso. Portanto, ele é o evangelho da misericórdia. Deus é misericórdia. É o único evangelho que narra toda a infância de Jesus. É o único evangelho que tem atenção e participação das mulheres. Para Lucas, as mulheres são muito importantes. É o evangelho que faz teologia com a geografia. É o evangelho escrito por um médico, sensível com os pobres e sofredores. Aí está um pouco da misericórdia de Jesus com os pobres e sofredores. É o escritor dos Atos dos Apóstolos e faz ligação entre a ação de Jesus e da nova comunidade apostólica. Então, ele faz essa continuidade, essa continuação. Também a cristologia do Evangelho de Lucas vai mostrar que Jesus é o Salvador da humanidade. Guarde isso. Jesus, para Lucas, é o Salvador da humanidade. Ele veio para nos salvar. O que é atribuído a Lucas completa esse último mosaico dos sinóticos: Marcos, Mateus e Lucas. Ele, então, vem antes do Evangelho de São João em nossa Bíblia. E deve-se mencionar que o Evangelho de Lucas é apenas a primeira parte desta obra literária, que em seu desfecho histórico no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, lembramos os 2 livros de Lucas. Isso nos ajuda a entender um pouquinho a missão que ele tem e que ele quer mostrar dentro da comunidade. Lucas era médico, segundo a tradição, e era discípulo de Paulo. Já nos primeiros séculos, os comentadores e exegetas bíblicos consideravam que o Evangelho tivesse sido escrito por Lucas e que, possivelmente, Lucas teria tratado de Paulo em suas enfermidades. Lucas tem uma sensibilidade ímpar para falar de Jesus Cristo. Embora Lucas não foi discípulo de Jesus Cristo, foi de fato discípulo de Paulo. Nós encontramos, talvez, o Evangelho de Lucas escrito, vamos entender, nos anos 80 ou 90 depois de Cristo. Lembremos que Marcos foi pelos anos 60, 65, lembram disso? Mateus pelos anos 70. Agora, Lucas
pelos anos 80 a 90 depois de Cristo. Sua redação terminou nas 2 últimas décadas do século I, escrito possivelmente em algum lugar entre a Grécia e a Ásia Menor ou a Antioquia da Síria, que eram regiões pagãs, de cultura grega, e que muitos judeus moravam também fora da Palestina e moravam por ali por causa da diáspora. Portanto, eram comunidades de origem paulinas, com imensas dificuldades de adaptação. Se nós olhamos o Evangelho de Lucas, vamos compreendendo também algumas coisas diferentes de Lucas. Uma delas é que Jesus está sempre em oração. E Jesus ensina a rezar. Se nós olhamos o Evangelho de Lucas, ele vai dizer, a comunidade vai pedir, os discípulos vão pedir, Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus vai dizer, quando rezardes, diga, Pai, santificado seja o teu nome. E aqui continua a oração do Pai Nosso. Mas constantemente Jesus também sobe a montanha ou vai para um lugar escondido no Evangelho de Lucas para rezar. Jesus que reza e ensina a rezar. Isso mostra também o contato de Jesus com o Espírito Santo. Talvez Marcos e Mateus ainda não tenho muito essa sensibilidade do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na vida da comunidade. Já Lucas já começa a ter essa sensibilidade da ação de Jesus. Jesus nunca age por si mesmo, nunca age sozinho, age em sintonia com o Pai pela força do Espírito Santo. Alguns aspectos cristológicos do Evangelho de Lucas. A obra de Lucas, presente na Sagrada Escritura, como atesta o hagiógrafo sagrado, foi elaborada após um acurado estudo, um exercício de pesquisa. Essa preocupação descrita a vivos tons pelo autor, logo no início do seu texto, revela sua preocupação com aquilo que será contado e como será descrito. Verdade seja dita, não se trata de uma história teológica, mas de uma teologia da história. Qual a diferença? Se fosse uma história teológica, seria daquele jeito que aconteceu. Interpretaríamos teologicamente. Lucas vai mostrar teologicamente algo acontecido. Então, de maneira que ele vai fazer uma interpretação mística daquilo que foi acontecido. Ou vai introduzir a comunidade a entender um acontecimento. Por isso podemos dizer, é uma teologia da história. Entre os relatos sinóticos, Lucas apropria-se desse conceito para apresentar sua teologia. Para ele, Deus fez-se carne na história humana para salvar a humanidade. Trata-se de uma salvação concreta, presente na vida, na história da humanidade. Então, guardem isso, a salvação vem pelo Evangelho de Lucas. Lucas busca apresentar a realidade concreta, quem é Jesus e qual o papel cristão naquele momento histórico. Assim, Lucas apresentará Jesus como Salvador concreto, compassivo, presente na história da humanidade
e vivo através do seu Espírito. É muito bonito encontrar Jesus de maneira misericordiosa. Ele tem um carinho enorme pelas pessoas. No Evangelho de Lucas, ele trata com muita misericórdia as pessoas. E a salvação é um dos efeitos mais importantes, que Jesus vem para resgatar a humanidade, para salvar toda a humanidade. Por isso podemos dizer que Jesus é o Salvador. Lucas é o único dos evangelistas sinóticos a chamar Jesus de Soter, isto é, o Salvador de toda a humanidade. Nós encontramos isso em Lucas capítulo 2, versículo 11, e também nos Atos dos Apóstolos 5:31 e assim por diante. Textualmente, o Evangelho de Lucas apresenta de maneira lapidar, em Lucas 19:10, essa ideia: o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido e salvá-lo. Lucas insiste nisso. Lembramos que ele é médico e vai dizer, olha, não são os sãos que precisam de remédio, mas os enfermos. Portanto, a salvação de Lucas não é uma salvação espiritualista. Antes, o contrário de algo real, concreto. Isso nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 18 e a 22. Um texto lindíssimo que marca a missão de Jesus. Vocês vão se lembrar, Jesus vai à sinagoga e lá na sinagoga ele abre o livro do profeta Isaías, que está escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me enviou. E olha a missão de Jesus, para anunciar boa nova aos pobres, boa notícia aos pobres, para curar os corações feridos, para recuperar a vista dos cegos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Só encontramos em Lucas esse texto, que é um pouco a missão de Jesus. E aqui nós entendemos também o que é anunciar o ano da graça do Senhor. Era o ano da reforma agrária, da divisão das terras. Todo mundo ganhou o mesmo terreno, mas a cada 50 anos era para dividir de novo. Por quê? Alguns vão acumulando e outros vão ficando sem. Então, dividir a terra de novo, porque a terra é de Deus, a terra não é nossa. E aí nós compreendemos o quanto que o Evangelho de Lucas vai, de maneira muito prática, mostrar a salvação de maneira muito concreta e real. Anunciar boa notícia aos pobres. O que é boa notícia aos pobres? O que é boa notícia para quem está com fome? Ter comida. Boa notícia para quem está com sede? Ter água. Boa notícia para quem está doente? Ter saúde. Então, ele vem de maneira muito concreta mostrar para nós que a salvação é a missão de Jesus. Retomo dizendo que Jesus, no Evangelho de Lucas, é compassivo e misericordioso. Se nós olhamos o Evangelho de Lucas, diversas vezes, Jesus é compassivo com todos. Jesus cura os doentes. Jesus acolhe os samaritanos. Jesus é acolhedor e amoroso com as mulheres. Jesus senta-se à mesa com os pecadores para comer junto com eles. Jesus é extremamente compassivo e misericordioso no Evangelho de São Lucas. Outro aspecto importante no texto de Lucas acerca de Jesus é a ação do Espírito Santo. Lucas entende que Jesus é concebido pela força do Espírito Santo. Cristo é, portanto, o Salvador
conduzido pelo Espírito Santo. E aqui eu queria fazer um parênteses para dizer que o mesmo Espírito Santo que gera Jesus no ventre de Maria é o mesmo Espírito Santo que conduz a nossa igreja, é o mesmo Espírito Santo que consagra pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus. Às vezes nós pensamos, o Espírito Santo lá era outro. Não, é o mesmo Espírito Santo que nos conduz, que é o Espírito de Deus. Outro aspecto importante, aparece também em Lucas o cumprimento das promessas. Lucas, assim como os outros escritores evangélicos, apresenta Jesus como aquele que cumpre as promessas do Deus de Israel. Eu falei também sobre o sentido da teologia com geografia. É isso que Lucas faz. Ele pega a realidade de Jesus e coloca neste caminho, de Belém a Nazaré, de Nazaré a Jerusalém, em que Jesus vai realizando as suas obras até chegar em Jerusalém, onde Jesus vai cumprir as promessas de Deus, vai realizar todo o seu ministério, terminando em Jerusalém. Jesus é o carpinteiro, porém sem deixar de ser o Senhor. Se no Evangelho de Marcos nós encontramos Jesus de maneira assim muito humilde como carpinteiro, Lucas também vai mostrar Jesus como filho do carpinteiro. Porém, no Evangelho de Lucas, Jesus é sempre Senhor. É sempre aquele que tem o poder, que tem a consciência da sua missão, que sabe que de fato ele é o Filho amado de Deus. E é bonito isso, nós entendermos a humanidade e a divindade de Jesus se encontrando no Evangelho de Lucas. Cristo é o Salvador, aquele que salva a humanidade na concretude da vida. Eu acabei de falar sobre isso. Portanto, nós vamos entender que Lucas gosta da oração, gosta do silêncio, gosta de estar em contato com Deus. Lucas é o homem dos pobres, é o homem cuidadoso, que mostra um Cristo cuidadoso, mostra um Cristo misericordioso e compassivo, mostra um Cristo que desce à altura da humanidade para resgatar a todos e que faz teologia com a geografia. Então nós destacamos em forma de conclusão e revisão os seguintes pontos. Todos vamos lembrar agora dos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Todos os três evangelhos, chamados sinóticos, apresentam uma cristologia própria. Poderíamos chamá-la de distintas cristologias do Novo Testamento. Não obstante, a distinção entre ambas são convergentes e apresentam um único, mesmo Cristo sob prismas diferentes. Então, aquilo que eu falei nas aulas passadas, é o mesmo Cristo com diversas visões. É o mesmo Cristo com diversas visões. Lucas vai mostrar Cristo como o Salvador. Vamos guardar isso. Lucas apresenta uma cristologia singular. Para ele, Jesus Cristo é o Salvador, que atua na história da humanidade de forma concreta, oferecendo a salvação e libertação a todos os povos. Ele age guiado pelo Espírito Santo, cumpre as promessas previstas nas Sagradas Escrituras. É importante que a gente leia o Evangelho de Lucas sempre nesta mentalidade.
aquele que trouxe Jesus para nós como Salvador de toda a humanidade, mas aquele também que traz um Jesus que é Salvador muito humano. Humano e divino se encontram em Jesus. Mateus, que nós olhamos nas aulas passadas, em vez de mostrar Jesus como Salvador, que também é Salvador, vai mostrar Jesus como o Messias. Para Mateus, Jesus é o Messias esperado. O evangelista, por diversas vias, sustenta a argumentação de Jesus é o Salvador que veio estabelecer o novo povo de Deus. Ele é o pleno cumpridor da lei, o mestre que apresenta toda a justiça. Então, para Mateus, Jesus é o Messias que cumpre o Antigo Testamento. Tudo desemboca em Jesus através do Antigo Testamento. E para Marcos, que foi o primeiro que nós estudamos, dos sinóticos, é o Filho de Deus. Marcos, por seu turno, apresenta Jesus de maneira clara como o Filho de Deus. Essa dinâmica transparece de maneira subliminar na estrutura do Evangelho sobre o pálido daquilo que teóricos chamam de segredo messiânico. Marcos traz esse segredo messiânico. De maneira sintética, Jesus é o Filho de Deus e aquele que pela fé o reconhecem deve segui-lo. Só seguindo Jesus nós vamos conhecê-lo. E assim nós chegamos ao fim da nossa reflexão sobre os evangelhos sinóticos. Eu quero dizer a você que foi muito importante termos partilhado esse momento, que você vai refletir aí em sua casa e nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, que você possa ser alimentado, fortalecido pela palavra de Deus e que o Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho do perdão, da misericórdia de Deus, te ajude a se sentir amado, perdoado e salvo por Jesus. Amém. E que o Senhor vos abençoe. Ele que é o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém.